Nesta ocasião, eu quero ajudar a todos vocês, são meus amigos, em um ponto que, na maioria das vezes, vocês mesmos, mesma- vocês mesmos não têm podido encontrar o fio da meada, não encontraram o começo do problema, do conflito, ou encontrando a causa, problemas, ficaram com as mãos amarradas sem poder resolver as coisas, e tudo porque o mundo inteiro e as religiões todas não saem do nível da psicologia. Eles desconhecem, a grande maioria da humanidade desconhece a dimensão espiritual. E ao desconhecer a dimensão espiritual, não podem, não têm o poder, não têm capacidade, não têm capacitação para resolver seus próprios problemas, muito menos os problemas dos outros. Começarei dizendo que, contando melhor, que sendo eu pastor de uma igreja irmã, havia surgido um problema ali e vieram 8 pastores que estiveram na sala da minha casa para resolver esse problema. E eles não sabiam como, cada um dava uma opinião e ninguém deles podia aportar ou contribuir para uma. Pelo contrário, estavam aumentando o problema, fazendo cada vez mais grave e complicado. E Deus sempre me dá a sabedoria, a graça para falar oportunamente. Eu tenho muito em conta isso, falar por falar, e não falar no momento que o Senhor autoriza. Somente aí eu vou entrar e falar. Então, num momento eu disse para os pastores: olha, aqui temos que ver quem começou o problema. Onde está a raiz do problema? Se descobrirmos quem começou o problema, não trate de resolver desde os galhos, desde as ramificações do problema. Volte ao problema e trate a pessoa que causou o problema. Todo o problema está na pessoa que deu origem ao problema. E isso é um princípio espiritual, um princípio que, além da psicologia, a gente precisa ter um adestramento, uma capacitação em pneumatologia, que é a ciência do espírito. Precisa a gente ter além de uma capacitação, uma inclinação pura, não ser pessoa tendenciosa, que se inclina a um ou a outro de acordo aos seus interesses. E como eu sabia que poderia ser essa pessoa, falei isso e logo eles começaram a examinar a origem do problema e em minutos mais já tiveram a solução. E foi resolvido totalmente, sem nenhuma dor, sem nenhum aumento do conflito. Esta história breve que eu conto é para começar dizendo de que, no caso de Sansão, que eu já tratei no outro vídeo, eh, temos muitas lições com respeito a isso. Muitas lições. Eu poucas vezes ouvi ministrações sobre Sansão, mas na maioria das vezes, se não em todas elas, eu tenho visto que as pessoas repetem um esboço que ouviram ou leram ou tiveram de outras pessoas. E a maioria dos pregadores e ensinadores ficam numa teoria ensaiada por outros, para ver se estão na tecla aquilo que a história de Sansão traz como lição para nós. E eu não me
não fiquei cômodo com tudo isso. Nunca estive cômodo. Até que um dia Deus começou a me falar sobre oração, com oração, com dedicação à palavra, além da pneumatologia, que me ajuda um monte, e as experiências de ministério me levaram a ver outras coisas que poderão se surpreender no dia. As coisas diferentes, mas que são interessantes e necessárias que conheçamos, porque neste tempo, como eu comecei dizendo, existe tanto conflito, tanto problema, e que nos matamos, nos ferimos, e muitas vezes caem os inocentes, porque focamos mal, estamos olhando para o problema e de repente o problema não está na pessoa que nós estamos tendo por alvo causante do problema, sino que está noutra pessoa, noutra situação. E quando a gente erra o alvo, tudo vai dar errado, tudo. E é aí quando há morte, há suicídio e há muita desgraça. Isso está acontecendo no mundo todo, mas sem irmos mais longe, pensemos no nosso Brasil. É muito doloroso o que está acontecendo. Nem os governos federal e estaduais podem, não conseguem controlar. A humanidade está corrompida totalmente. E a grande maioria dos crentes são apóstatas. E então, aí vem a pergunta: quem poderá me ajudar? Não encontramos tão facilmente quem nos ajude. Por isso que esta reflexão vai ajudar. São 2 episódios num só. Capítulo 16 de Juízes. 2 episódios num. No primeiro episódio, Sansão se vinga e faz uma façanha muito importante, muito grande. Uma façanha tão grande, tão especial, tão distinguida, tão rara, que os líderes do povo ou da sociedade daquele então tramaram como fazer ele cair preso, fazer ele ser sequestrado e amarrado e impedido de seguir sendo a pessoa que é, o que era. Ele fez uma grande façanha. A sua façanha foi tremenda. Deixou a liderança religiosa e política com muito medo. É um tipo Elon Musk, algo assim, foi Sansão. Mas ele teve uma debilidade, que no meio de sua glória, e que ele era a notícia do dia em todos lados, porque ele tinha feito uma grande façanha, e todo o mundo estava intrigado de onde vem essa força, e tinham medo dele, tinham preocupações enormes na sociedade. Nesse estado de coisas, ele inventa pernoitar na casa de uma prostituta. E aqui vem já o desenvolvimento da ideia que eu quero dar para vocês saberem como lidar com os problemas e as dificuldades que hoje nos assediam. Ele foi dormir na casa de uma prostituta. E ele se degradou com isso. Começou a ser hostigado muito mais que antes. E nesses 2 episódios nós vamos encontrar, ainda não falei do segundo, mas vamos encontrar nos 2 episódios
que os inimigos se infiltram para nos destruir e tirar nossa força, ou são domésticos. Muitas vezes a gente pensa, não, aqui são todos crentes, todos somos crentes, somos cristãos nesta casa, mas de repente se descobre que um deles ou é um infiltrado para trazer o caos para a família ou para o grupo de pertencimento, ou é um doméstico degradado, que compactua com o pecado, com o mundo, com a maldade, com a violência, e está no nosso meio. Mas daí você vai perguntar em seguida, ou vai pensar, mas então é só pegar essa pessoa e tratá-la. Aí vem o problema, que do jeito que está se fazendo com essa pessoa, o mundo todo e principalmente nas igrejas, é tratá-la desde o ponto de vista da psicologia. Ah, ele tem um mau caráter. Ah, ela fala muito. Ah, ele gosta eh, de mulheres. Ah, ele tem o viés de gostar de drogas. Vamos tratar ele como um problema ou ela como um problema central na família ou no grupo de pertencimento. E por que não tem, não tem solução os problemas desse grupo quando alguém decide trabalhar em cima da pessoa que eles creem que é o eixo do problema? Porque a psicologia não alcança. A psicologia, ela, assim como ajuda, ela também estraga a pessoa. E, além disso, o conhecimento teórico da psicologia, para quem tem boa cabeça, guarda os conhecimentos, os nomes, as palavras, os conceitos, e depois, em vez de a própria pessoa mudar de vida pela psicologia, ela vai usar o seu conhecimento para dizer que são os outros os que estão errados e que tem um problema psicológico. Então, por esse caminho, não haverá solução. Devemos ir um pouco além para a pneumatologia, a dimensão espiritual do problema, e para entendermos que ambas as formas de ataque do inimigo são prejudiciais no máximo, em extremo. Tanto a infiltração como a convivência com pessoas que podem trazer graves problemas para a família ou grupo de pertencimento. Ambas situações são gravíssimas. A psicologia de hoje fala, se não te serve ou tem um mau caráter, se distancia dessa pessoa. Não, isso não resolve nada. Por isso estou falando bem da psicologia ao dizer que ela resolve algumas coisas. Mas estou falando a verdade quando digo que ela não resolve tudo. De verdade, não resolve tudo. Tendo essa posição de que se a pessoa é ruim, você tem que chutá-la de casa, ou eh, podá-la, ou matá-la, ou silenciá-la, ou apagá-la, como dizem hoje, isso não resolve. Mas quando há um entendimento espiritual, vamos ver que ambas as formas de ataque à nossa integridade são muito daninhas. A infiltração a gente pode espantar, porque olhando ela vem de fora. Observando, a gente pode ver claramente quando está vindo em nossa contra para nos destruir. E Deus mesmo pode nos ajudar muitíssimo se oramos e pedimos ao Senhor discernimento e luz, e vamos ver com antecipação, antes que esse infiltrado entre em nossa casa, nós vemos antes que essa pessoa vai ser um grave problema para nossa família, nosso grupo, e, portanto, melhor separá-lo. O infiltrado não é tão difícil de controlá-lo, mas o doméstico
é mais difícil, porque ele, como logo vamos ver, ele vai falar doce, vai te abraçar, vai te dizer, deita aqui, põe tua cabecinha aqui no colo, no meu colo, dorme aqui, descansa. Hum? E depois ele te entrega para o inimigo. Por isso, ambas as situações são muito delicadas. Estou falando que há dois episódios num só. E que há muito perigo com os infiltrados e também com os domésticos. Agora passemos a outro estamento desta meditação. Existem também dois graus. O grau de... Estou falando já no segundo no segundo caso, no episódio, que é o de Dalila, mas não importa, adianto isto. Há dois graus. O primeiro grau é que o inimigo te importuna, o inimigo te insiste, o inimigo bate na mesma tecla todo o tempo. O inimigo insiste para que você caia na armadilha. O inimigo busca por todos os lados fazer com que você conte, confesse, abra o jogo, descubra, mostre alguma realidade para esse inimigo te derrotar. E o segundo grau já é quando ele te leva para a morte. Então, por isso, temos que estar vigiando, porque esse primeiro grau a gente pode administrar com o tempo, seja que a pessoa está querendo se infiltrar ou já é um doméstico do grupo. Em qualquer um dos dois casos, nós podemos nos cuidar e nos livrar em tempo de pessoas más que estão querendo trazer a destruição para nós. Mas, tratando-se do grau da maldade deles, eles começam com palavras doces e terminam com um punhal. Essa é a realidade. Sansão teve duas desgraças. Uma desgraça foi que furaram-lhe os olhos, e lhe prenderam com correntes de bronze. Que situação, que gravidade, que horrível situação. O grande homem, o das grandes façanhas, o grande valente da sociedade, proeminente valente no meio de toda a sociedade. Aquele de quem todo mundo tinha medo e também todo mundo queria estar debaixo de suas asas, protegido por ele, porque ele tinha muito poder e muita astúcia para fazer as coisas. Mas chegou o momento que ele tem dois momentos de desgraça. Primeiro prendem a ele e furam os olhos e o amarram, ou sequestram e o colocam preso com um bronze pesado, uma arma de bronze pesado. Eles já estavam tendo a Sansão totalmente dominada. Mas tem um detalhe. Sansão pode ser liberto de todas essas desgraças. A primeira desgraça, quando ele perde a visão, ele tinha acabado de sair da casa da prostituta. Já estava livre da prostituta. Ele podia se libertar ainda mais, seguir um caminho de paz.
mas ele é o poderoso, ele não se abaixa à sua glória, à sua fama. Então ele tem que seguir mostrando que ele é mais que outros e que ele vai vencer e que ele vai ganhar e que ele vai fazer tanto a religião como o governo se submeter a ele. Estou falando com base bíblica no próprio capítulo 16 de Juízes. Já vou explicar melhor. Essa atitude deste grande homem, de tanta força, mas as suas desgraças consistiram não somente em perder a visão, senão principalmente em que ele foi dormir na casa de uma prostituta. Esta primeira desgraça, primeira grande desgraça, ele foi dormir ou passar a noite com uma prostituta e ele não conseguiu traspassar a meia-noite. A consciência dele o acusava. O medo nele estava atingindo fortemente. Ele esteve na cama somente até meia-noite com essa prostituta. E daí ele ouviu que gritaram para ele que os filisteus estavam em cima dele. A sua festa foi frustrada. Ele perdeu de fazer festa. E nessa segunda meia-noite, ele não ouve que os filisteus cochichavam. Ele foi para a cama com a prostituta porque se juntou com pessoas más, com uma pessoa má. Ele se encontrou com pessoas do mundo, pecadoras, perversas. A companhia dele foi com uma mulher das mais perversas da sociedade e deve ter falado muitíssimo. Segundo o texto bíblico, ele contou tudo da sua força. Ia contando muita coisa dele. Ele abriu a boca e, depois de abrir a boca com pessoas erradas, não adianta fugir por estratégias heróicas, porque aí ele teve outro evento heróico. Não adianta fazer uma façanha grande depois de ter aberto a boca. Quem abriu a boca antes de tempo ou com pessoa errada se danou. Em qualquer momento, mesmo que ele tenha poder de fazer uma grande façanha de libertação, não será livre, porque ele abriu a boca e falou que não deve falar com pessoa má que não devia ouvir. Mas que paradoxo! Os filisteus passaram a noite inteira espiando, olhando o movimento de Sansão com sua mulher no prostíbulo. Eles olhavam e cochichavam e não falavam em voz alta. Eles estavam tramando como destruir esse homem. Sansão, que era um homem de Deus, fraquejou no adultério e fraquejou no falar. Isso foi a ruína dele. Enquanto que os filisteus, que são os principais inimigos de Deus em todo o Antigo Testamento, historicamente são os maiores inimigos de Deus, os filisteus, eles não falaram a noite toda. Estiveram calados, apenas cochichando entre eles. Aí temos uma grande lição. O ímpio, o pecador, o do mundo, foi mais inteligente. Falou baixinho e entre eles e o minimamente necessário, porque estavam montando uma estratégia. Estavam vigiando. E o homem de Deus não estava vigiando, senão que estava desfrutando do pecado. E falando todos os seus segredos com pessoa errada.
Diz a palavra do Senhor que depois dessa segunda façanha, ele caiu nas mãos dos filisteus. Depois disto, se namorou de uma mulher que vivia no vale de Soreque e ela se chamava Dalila. Era uma mulher linda e vivia no território dos filisteus. Meu irmão, minha irmã, que você pode esperar para a sua vida se você vive no território dos pecadores, dos inimigos de Deus? Uma pessoa que cria uma igreja é um inimigo de Deus. Como você pode permanecer com um inimigo de Deus e ainda quer ser livrado do mal? Uma pessoa que se faz pastor ou pastora não sendo, está afrontando a Deus, está desafiando a autoridade e a soberania de Deus. E você ainda anda com uma pessoa dessa. Não se pode esperar nada bom quando se infiltram os inimigos na nossa vida ou nós mesmos entramos a conviver com eles. Falei antes dos que se infiltram na nossa casa, na nossa privacidade ou são inimigos de Deus domésticos. Agora estamos diante de inimigos de Deus externos, com os quais não devíamos andar, não devíamos falar, não devíamos ter amizade, senão o mínimo possível, simplesmente por causa da sobrevivência imaginada. Quantas vezes, digo por experiência própria, vou para uma casa de carne, para um supermercado ou para qualquer outro tipo de loja e as pessoas me conhecendo puxam um assunto e querem falar mal dos outros ou do governo ou querem falar coisas profanas, baixas, coisas inúteis e eu simplesmente dou um sorriso porque não tenho tempo ou não tenho o mandato de falar nada, então não vou falar. Mas se Deus me der uma palavra para falar, eu falo. Mas na maioria das vezes Deus não dá. Porque esse povo não vai ser salvo por uma moderação que nós possamos passar para ele. Uma moralidade nova e que possamos levar princípios ou regras de vida. Por aí não vem a salvação de ninguém. Isso está na Bíblia. A salvação vem pela pregação libertadora do Evangelho. Portanto, não adianta que eu fique conversando com um homem ou uma mulher na rua do governo, do pecado, da sociedade, dos estupradores e de tantos outros assuntos, porque eles que me ouvem não vão mudar de vida. E este homem de Deus foi pegar uma mulher do mundo, pecadora, que vivia no território próprio deles, dos filisteus. Entrou no lugar de Satanás, na esfera de Satanás, e quer ser livre da desgraça. Não vai ser, não, porque está entrando em território alheio. O diabo tem todo o direito de atacá-lo. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. No versículo 4 de Juízes capítulo 16, você vai ler essa declaração. Sansão foi seduzido por essa mulher e casou-se. E ao casar com essa mulher, já tudo era amor, cor de rosa. Então ele esqueceu o ministério. Por isso é que o servo de Deus tem que se cuidar dia e noite. Não que ele não seja carnal como qualquer outro ser humano, mas é que o inimigo está tentando aprontar para ele
uma queda de tal maneira que ele estrague seu ministério, sua vida de igreja, e também calunie e injurie a própria igreja. Isto é muito triste, mas está acontecendo constantemente. Então, os inimigos de Deus se valeram dessa mulher. E esse homem de Deus foi contando e contando tudo, até que chegou no ponto que ele contou a verdade. As duas, três vezes que antes ele contou como verdade, não era verdade. Mas a terceira vez, creio, ele disse a verdade. E aqui, ao falar ele a verdade, onde estava a força dele, não foi o mais perigoso para ele. O mais grave para ele não foi isso. Porque Deus podia livrá-lo. E porque a força nele não estava no cabelo. Ele disse porque sabia que o cabelo tinha relação com a força que havia nele. Mas a força de Deus não está no cabelo. Então ele usou de uma estratégia de enganar, porque ele percebeu um fator político ali. Ele já estava pronto para saber que o que queriam era vencê-lo, filisteus, e o que ele queria era defender o povo de Deus. Ou seja, ele chegou no discernimento de uma questão política. Ele quer defender o povo de Deus, e esta mulher que ele tinha estava ajudando aos filisteus para que o governo dos filisteus pudesse derrotá-lo. E ele sabia que se o governo filisteu derrotava ele, ele ficava com uma dívida muito grande para com o povo de Israel. Porque ele seria um traidor, ele seria um covarde, seria uma pessoa desgraçada, vergonhosa, hedionda, porque foi no campo dos filisteus para defender a Israel e volta de lá morto. Volta de lá derrotado. Então ele intuiu isso. E quando ele intuiu, ele confessou. Não dava mais para seguir guardando o segredo. Então ele confessou a verdade, mesmo que para ele estava claro, mas para os outros não era claro. E se a situação dele, como representante do povo de Deus, frente aos representantes do povo do mundo e do diabo, que era sua própria mulher e os filisteus, a diferença entre um e outro, entre um representante e outro, é que o representante filisteu, que era sua mulher, e os próprios filisteus que estavam rodeando, queriam destruir a Israel. E a posição dele como homem de Deus era livrar a Israel da destruição. E ele cometeria um erro fatal que levaria a Israel à destruição total. Então, nós vemos dois detalhes bem diferentes, duas posições diferentes. E se ele tivesse permanecido na posição que Deus colocou ele, de ser um salvador, um libertador de Israel, então ele teria feito o trabalho completo e bem feito. Mas ele fraguou a verdade, pensando, agora eu me livro do inimigo. Isso é querer ajudar a Deus. Quando nós estamos diante do inimigo, nos pressionando,
e sentimos que Ele está com todo o poder de fazer que nós possamos abrir a boca e confessar, dizer os segredos que o favorecessem. Sentimos isso. Então, quando estamos nessa situação, há uma tendência do próprio diabo e uma tentação a que nós abramos a boca e confessemos. Logo, não aguento mais, vou dizer a verdade. Viva ou não viva mais. Mas eu não sou Deus para salvar Israel. Então, eu vou contar a verdade e me salvo, me livro. Que ideia estúpida. Toda vez que pensamos que com nossa ajudinha a Deus vamos sair melhores, saímos piores. Quantas vezes, meus amados, quantas vezes eu, na batalha com os demônios, prefiro dizer a verdade para eles. E a luta é muito grande. E a afronta é enorme. A tentação se agrava minuto após minuto. Isso me aconteceu na rua, me aconteceu em várias cidades, me aconteceu nos templos evangélicos de pelo menos 17 denominações diferentes. Tudo igual, tudo igual. O inimigo, Satanás, com sua astúcia, buscando que a gente fale aquilo que ele quer. E se eu declaro a verdade para Satanás, talvez ele me poupe e me diga, bom, então não vou te martirizar a ti, não vou te lacerar a ti, porque você me ajudou a saber a verdade. Vou correndo para lá, para aquele outro que tu mencionou, que é o culpado, o culpável. Não, eu fecho a boca e prefiro eu sofrer e não dizer a verdade para o diabo, porque ele não é de verdade mesmo. Ele o que quer é fundir as pessoas, tragar as pessoas. Então, muitas vezes me aconteceu isso de ser tentado de evadir o caminho do sofrimento. Mas Deus me disse, não, não seja covarde, enfrenta. Então, muitas vezes, para enfrentar o mal, o jeito é calar a boca. Muitas vezes. Na maioria das vezes. O jeito é calar a boca. Calando a boca, eu tenho vencido a Satanás e os seus demônios muitíssimas vezes. E ele está me ouvindo agora. Eu não vou dizer o que ele vai fazer. Mas eu sei que eu corro riscos. Mas eu não vou parar de dizer a verdade. Em política, por exemplo, por que eu vou concordar com pessoas que estão erradas, ou mentindo, ou enganadas, ou o que falam e o que entenderam da política é pelo ódio que tem dentro do coração? Eu vejo ódio, então eu tenho que calar ou dizer alguma outra coisa porque eu vejo ódio nessa pessoa ou nessas pessoas. Temos que ser prudentes, porque o inimigo está para nos destruir, e maiormente quando somos soldados de Cristo, e maiormente quando somos soldados de Cristo de primeira fila, aqueles que estão na frente da batalha, que são os primeiros em cair, mortos. E Sansão podia ter evitado tudo isso, mas ele tinha afrontado ao governo filisteu e à religião filisteia. A religião filisteia era múltipla, ou seja, que eram muitas religiões. Mas o governo filisteu era único. E Sansão estava enfrentando ao governo e as religiões, e não com a verdade, e não com uma mentira querendo ajudar a Deus. Se salvar a si mesmo e ficar bem com Israel, que Israel não falasse mal dele.
Mas então Deus guiou a este homem de Deus a uma ação que eu chamo de suicídio. Talvez não fosse um suicídio, um suicídio formal, no enquadre formal de um suicídio. Mas foi um suicídio, porque se matou a si mesmo. E matou mais filisteus que nunca enquanto vivia. Então, Deus foi honrado e a honra de Deus foi restaurada, mediante que Deus deu uma ajuda a ele por misericórdia do povo de Israel, não por misericórdia de Sansão. Talvez sim, porque lá em Hebreus capítulo 12, capítulo 11, ele aparece como homem de fé. Talvez essa atitude foi uma atitude de fé, dizendo-se a si mesmo e dizendo para Deus: olha, eu sei que eu errei. Nós não podemos entrar nos pensamentos de Sansão. Mas talvez ele tenha confessado assim: eu sei que eu errei muito na minha vida. E eu sei que os filisteus foram mais astutos que eu, porque eles calaram e eu falei até os cotovelos. Eu falei sem parar e contei tudo para essa mulher imunda. Confiei no homem, confiei na mulher. Mas Deus me perdoa. Eu agora quero matar a todos esses teus inimigos. Então Deus permitiu, porque talvez tenha sido um ato de fé maior que nunca, ligada a sua fé a um arrependimento genuíno, que ninguém de nós sabe, mas é verdade que ele terminou um herói de Deus e não na força humana. Felizmente, na força humana fracassou, mas na força de Deus não fracassou. Para finalizar, porque ele tinha força e o cabelo representava a força? Porque lá em Números capítulo 6, as pessoas do povo de Israel que queriam ser sacerdotes ou levitas de 11 tribos e que não pertenciam à tribo de Levi, escolhida por Deus para ser levitas e sacerdotes. Por exemplo, você era da tribo de Judá e você queria ser não queria chegar a sacerdote, mas queria ser um levita, uma pessoa que serve, simplesmente está a serviço do povo e do sacerdote. Então Deus institui em Números capítulo 6 a lei do nazireado. A lei do nazireado, vão lá e leiam, tinha esse requisito de deixar crescer o cabelo. Era simplesmente um requisito porque o homem não queria deixar crescer seu cabelo por cultura, não porque era um princípio divino ou espiritual. Por cultura ele não queria ter cabelo comprido, mas podia ter. Então Deus atacou o ego dele, ser humano, no caso de qualquer um que queria ser levita, e disse: olha, para ser um levita você não pode, para ser um sacerdote também não pode, porque eu jurei que tem que ser somente da tribo de Levi. Portanto, vocês estão totalmente fora, não existe nenhuma possibilidade de ser o que vocês querem ser. Mas como vocês têm um coração bom para com Deus e querem se consagrar, estão dispostos a cumprir o processo de consagração, eu vou dizer quais são os requisitos, diria Deus naquela ocasião. E um deles era esse. Ou seja, eles tinham que cumprir 3 requisitos tremendos ali, que têm o seu significado espiritual. Além do cabelo, que tinha relação com força, o outro era as frutas das quais
produziam vinho ou licor com álcool. E a terceira condição era não tocar morto. Mesmo que fosse o pai, a mãe que morreu, o filho, a filha, se você quer ser um sacerdote ou levita, não pode tocar, chegar perto de um morto. Não se contamine. Quando a Bíblia fala de algo muito extremo como isto, está usando uma metonimia. Portanto, inclui tudo que é menor que aquilo. Deus usou nas regras a morte, que se tocava um morto, ia morrer também, porque ia se contaminar. Mas antes de morrer, há muitas coisas com as quais nos contaminamos. Porque ele está usando uma metonimia aí, ao falar da morte. Antes da morte tem muita coisa que nos contamina. Está tudo incluído na palavra morte. Então, vemos que Sansão volta a enganar a Dalila, porque não era o cabelo o poder. O poder não estava aí. E ele continuou sabendo disso, que o poder não estava no cabelo. Mas ele, por meio dessa meia-verdade, ele fez com que os inimigos se apoderassem dele. Mas Deus teve misericórdia dele, porque Deus tinha feito um pacto com ele. E Sansão tinha feito um pacto com Deus, que é o pacto do nazireado. Portanto, que quando Deus respeita nossa vida, sempre é porque há um pacto de por meio. Agora, a pessoa que é salva hoje e diz, olha, eu fui salvo, é uma maravilha a vida de salvo, eu vou viver de qualquer jeito, esse não tem pacto com Deus. E Deus não tem compromisso com ele. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que esta palestra, esta meditação dentro da Bíblia Sagrada tenha trazido muita luz a cada um de vocês e possa ajudá-los a estar atentos, porque o inimigo não dorme. Mas aquele que nos cuida dia e noite e que tem milhões e milhões de anjos a nosso favor, também não dorme. E não dorme porque não pode dormir, porque ele é eterno. Ele não se enquadra nas coisas miseráveis da vida, as coisas limitativas da vida. Ele não precisa dormir. Ele nos cuida de dia e de noite. Amém e amém.